Beleza? Gente, então é isso aí. Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa e redações de Brasília. Estou há 25 anos no mercado só, quer dizer, pouco tempo, né? No mercado de concurso, dando aula para concurso. Ou seja, a gente tem uma experiênciazinha aí. A ideia aqui não é você saber português, escuta. A ideia é você aprender a como passar na prova de português. Essa é a ideia. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Vou te mostrar um pouco de português um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Sem regras. A gente vai estudar o nome das coisas. Nós vamos estudar como é que é cobrado isso em prova de concurso. Você não precisa saber português, põe na cabeça. Você precisa saber como se passa numa prova de língua portuguesa. Quem precisa saber português sou eu. Você precisa saber daquelas 10, 12, 15 questões que vão cair lá na sua prova e como é que faz para poder acertar pelo menos todas. Porque aí é que vai fazer a diferença de você para qualquer outro. Porque, ó, gente, específica vocês estudam muito. A parte de penal, processo penal, penal militar, vocês estudam um bocado. Aí pensa comigo, chega na hora da parte geral, que é português, história, sei lá, geografia, né? Adivinha toda vez onde é que está a reclamação, gente? Me dei mal em português, me ferrei em português, não é assim? A maioria das vezes, toda vez que chega para mim e fala, professor, fiquei por 2 ou 3, aí você vai lá, a pessoa errou onde? Português. Podia ter acertado a maioria, podia ter chegado bem perto, gabaritado, aí você fala, mas esse trem ninguém aprende não. Beleza, velho? Esse trem ninguém aprende não. Aprende. Se eu aprendi português, qualquer um aprende. É só, mas o senhor é formado. No meio do caminho eu vou contar minha história para vocês, vocês vão chorar, vão rir, mas vocês vão entender que português nunca foi minha praia, eu era engenheiro mecânico. Nada a ver com português. E dou aula de português, imagina, há 20 e tantos anos. Então vamos ver como é que funciona. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é o que a gente vai estudar. Nós vamos estudar o que a gente chama de língua portuguesa. Tá? Língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa, o que a gente vai ver agora, nessas 3,5 aulas primeiras? Gramática. A gramática, ela tem algumas áreas, e nessas áreas nós vamos trabalhar morfologia, sintaxe, nós vamos trabalhar acentuação gráfica, que é fonética. Então, olha, fonética, acento. Cai acento? Gente, boa noite. Cai acento? Cai acento. Cai morfologia, por exemplo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção, também cai. Cai sintaxe, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, voz passiva, cai também, né? Então, essas 3 partes é o que a gente mais vai ver. E aí, para a gente começar o estudo da gramática, eu vou começar com um ponto aqui bem bacana, chamado morfologia. Eu quero te dar uma ideia dentro da morfologia, de uma maneira diferente da que você já viu. Primeiro, o que é morfologia? É o estudo da palavra. Morfologia, nós estudaremos a palavra sozinha. Tudo que uma palavra for, a morfologia estuda. Exemplo, isso aí é uma parede. Nós vamos chamar isso aí de substantivo. Parede é uma palavra só, não está dentro de contexto. Se eu disser que a parede ruiu, eu tenho sujeito lá. Agora, se eu disser alguém quebrou a parede é objeto direto. Por quê? Só porque eu mudei de posição na frase? Não, porque eu mudei o relacionamento dela. Quando eu tenho uma palavra só e quero estudar essa palavra, eu estou estudando morfologia. Quando essa palavra está dentro de um contexto, de uma frase, de uma oração, de um texto, eu estou estudando sintaxe. O que mais cai no concurso de vocês? Chuta. Sintaxe. Já viu lá? Eles põem um texto e faz perguntas para você sobre as orações que estão nesse texto. Então, o que você tem que estudar? Contexto. Por que todo mundo se lascou na prova passada? Todo mundo estudou um monte de gramática, caiu o quê? Interpretação de texto. Estou mentindo? Então, vocês estudaram o quê? Um monte de teoria, chegou lá, o cara perguntava, de acordo com o texto, o autor disse isso. Aí você fala, cara, que diabo de autor? Cadê o sujeito? E não tinha pergunta sobre isso lá. Acho que das 8 questões, seus 6 foram de interpretação de texto, alguma coisa assim. Ela lascou todo mundo. Então aqui a gente não vai deixar isso acontecer. Nós vamos trabalhar essa parte aí dessa mesma maneira. Beleza?
Beleza, obrigado. Então vamos lá. Morfologia. Olha um quadrozinho que eu vou estender aqui para vocês. E vocês não vão ter isso em outro lugar, tá? Substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome a qualquer coisa. Você dá nome a um sentimento, dá nome a emoção, dá nome a uma pessoa, dá nome a um cachorro. Isso tudo é o que? Substantivo. Beleza? Tranquilo? Deu nome é substantivo. É a parte mais importante de uma frase. Ela e o verbo. Então, é o substantivo e o verbo são as duas partes mais importantes de uma frase. Sobre eles, a gente chama isso de núcleo. O verbo é aquela parte que traz a ação. Ou seja, ou o estado, né? Ou seja, é aquilo que vai dar mobilidade ao substantivo. Isso dá ação verbal. Belezinha? Vamos ver como é que funciona essa ação? Vou mostrar para vocês. Olha só. Ligado ao substantivo, nós temos 4 elementos. Olha, você já ouviu falar de uma palavra chamada artigo, não já? Artigo é tudo aquilo que determina um substantivo. Pronome é tudo aquilo que substitui ou acompanha quem? O pronome, o substantivo. O numeral é aquilo que numera ou ordena, quer dizer, dá ordem a quem? Ao nome. E o adjetivo é aquilo que qualifica, dá qualidade ou característica ao substantivo. Gente, só existe artigo, pronome, numeral ou adjetivo numa frase se elas estiverem ligados a quem? A um substantivo. Não existe outra saída. Então eu vou pegar aqui e vou escrever a seguinte frase. Vou escrever para cá. Olha só. As minhas primeiras e lindas éguas, ó, morreram, bichinha tadinha, ontem. Olha o que aconteceu. Onde é que está o substantivo que você está vendo aí para mim? Éguas. Éguas é o meu substantivo. Frasezinha bobinha, só para a gente iniciar a parada. O substantivo está aqui. Substantivo. Aqui você está vendo um artigo, está ligado a éguas, as éguas. Pronome, está ligado a éguas, minhas éguas. Primeiras é numeral, está ligado a éguas, primeiras éguas. Lindas é adjetivo, está ligado a éguas, lindas éguas. É tão forte isso aí, que você vai reparar que o que você está estudando aí é uma ligação nominal que há entre essas palavras. O substantivo está lá, e ele é ligado ao artigo, ligado ao substantivo. Pode ver que até concorda. O substantivo é feminino e é plural, éguas. O artigo é feminino e é plural, as. O minhas também, o numeral também, primeiras, e aí a lindas também. Então você pode ver que tudo que está ligado a um substantivo concorda junto dele, concorda com ele. Concordância nominal do nome, só estuda isso. Para estar colado no verbo, olha o nome do bicho, advérbio. O nome já diz, ó, ad no latim é junto, junto do verbo. Então um advérbio é aquele que está colado no verbo, ligado ao verbo, unido a ele. Repara, morreram ontem. Ontem é o advérbio. Se você perguntar, qual é a ideia que ontem dá para morreram? Ideia de quê? Qual é a circunstância, gente? Ideia de? Ontem é o quê? Tempo. Tempo, passado, tempo. Advérbio. E morreram é o meu verbo de ação aqui. Então, morfologicamente, olha o tamanho da frase, não interessa o tamanho, você consegue classificar, basta ver a quem essas palavras estão ligadas. O artigo está ligado ao substantivo, o pronome também está ligado a um substantivo. A única coisa que está ligada a verbo é advérbio. Daqui, se a gente contar, eu tenho aqui 7 elementos. Substantivo e os seus 4 satélites, dá 5. O verbo e mais um satélite, 7. São 9 tipos morfológicos que estudam a palavra. 9 tipos. Se você pegar o substantivo e ligá-lo a outro substantivo, essa ligação, ela é feita por meio de um negócio que a gente chama de preposição.
A preposição, gente, ela une palavras, une termos. Se eu pegar este verbo e unir esse verbo a um outro verbo, o que une esses duas orações, nós vamos chamar de conjunção. Conjunção. Qual é a diferença entre preposição e conjunção? Moleza. Preposição une palavras, saúde, e a conjunção une orações. Então, para ter uma conjunção, tem que ter no mínimo 2 verbos. Não é? Para ter, fulana saiu e comprou flores. Saiu e comprou, eu tenho 2 ações diferentes. Esse e, que une esses 2, a gente chama de conjunção. Tudo bem? Dúvida até aí? Choro, ranger de dentes, devagar. Ótimo. Se nós soubermos o seguinte: a PM de Goiás fará concurso este ano, não é? Este ano. Quem é o núcleo ou quantos substantivos você está vendo aí na frase, gente? Substantivos, vamos lá. PM é um, beleza, show. PM é um substantivo, vai. Goiás não é o nome do estado? Substantivo. Concurso é substantivo? É o nome. E ano? Ano não é o espaço de tempo que há de 12 meses? Tudo isso aí é substantivo, ó. Então eu posso ter quantos quiser numa frase. Aí vamos devagarzinho analisando o resto, de vermelho. O A está ligado a um substantivo. Nós chamamos o A de quê, gente? Artigo. O D, preposição. Repara, une 2 substantivos. Beleza? Preposição. Fará é o meu verbo, é aquilo que me indica a ação. Este está ligado a ano, ó, substantivo. Este é pronome. Então, morfologicamente, a gente classificou a frase inteira. E pode ser qualquer frase. Hoje de manhã eu ouvi assim, ó, professor, é porque você dá só frase fácil. O que para você seria uma frase difícil? Fala aí para mim. Porque quase todas as frases que eu vou dar aqui já caíram em concurso. São frases ridículas, gente. É porque quando está dentro de um contexto e na hora de você fazer a sua prova, você acha que ela é a coisa mais difícil do mundo. Só quando você retira de lá e dá numa aula normal, você fala, essa frase aí também é fácil, quero ver no concurso. Tá aí, ó. Essa das éguas mesmo já caiu no concurso. Beleza. O problema é que você tem que botar na cabeça o seguinte: português é uma matéria que até hoje, de hoje para trás, você achava difícil. Hoje, português, você vai ter que fazer o quê comigo, com português? Pensar no seguinte: eu vou aprender esse negócio aí com esse gordo. Pronto. O dia que você botar na cabeça que você vai aprender e acabou, não tem outro jeito. É moleza. Podemos? Pode mais? Então, olha só. Se a gente sabe dessa relação inteira, dessa tabelinha, eu vou cobrar de você essa tabelinha. Vou cobrar muito essa tabelinha. Não é que eu vou cobrar assim, ó, qual é a tabela, velho? Não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar a tabela o tempo todo. Para mostrar para vocês que essa tabela aí, ela vai reger a nossa parte de sintaxe. Que sintaxe para a gente é o que interessa. Então eu vou apagar isso daqui e vou começar a aula mesmo com sintaxe, beleza? Pode ou não pode? Então vai. Grila não. Chora ainda não. Bom, vamos lá. Isso aqui é só para a gente dar o esquente. PM e tal. Se você estiver ainda copiando, dá um gritinho. Ó. Agora já foi, filha. Ó. Sintaxe. Esse é o grande lance. Essa é a grande relação que a gente vai estudar. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, presta atenção. Olha como tudo que eu vou falar de sintaxe realmente é o que cai na sua prova. Presta só atenção. Existe a sintaxe de oração, que estuda sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Existe a sintaxe de período, que estuda, sabe o quê? Orações coordenadas, subordinadas, adverbiais e assim vai. Sintaxe de pontuação, que estuda pontuação. Sintaxe de regência, em que a gente vai ver crase. Sintaxe de concordância,
concordância verbal e nominal. Depois vem sintaxe de colocação, ênclise, próclise e mesóclise. E no final, sintaxe de acentuação gráfica. Olha que coisa maluca. Todos esses nomes aí são sintaxe. Aí você fala, isso é realmente tudo isso aí que cai, né? Se você olhar, sua prova, na verdade, de gramática é essa aí. Em qualquer banca. Mas vamos lá devagarzinho. Primeiro, eu preciso entender o que é sintaxe. Sintaxe no grego significa relações. Eu vou estudar, portanto, olha só que legal, as relações que existem entre as palavras. Relações dentro de um contexto. Não existe classificação sintática sem estar dentro de um contexto, sem estar dentro de um texto. Beleza? Então o que a gente vai estudar, e olha, eu vou fazer um desafio para você, para quem está em casa, depois me manda aí um WhatsAppzinho que eu sei que você vai passar também. Todo mundo igual, a aula é a mesma aqui, lá no vídeo. Olha só, o que eu vou ensinar aqui para você até o final da aula, você já sabe. Você só não sabe disso. Olha o que eu estou postando, conheci vocês agora. Você principalmente, chegou agora, é a última que eu conheço. Mas repara, vocês já sabem o que eu vou tratar aqui. Você só não sabe disso e nem bota fé em você. Mas eu boto. Hoje eu apostei com o moleque, eu falei, eu te dou R$10 se você acertar. Por que eu falei isso? Porque ele estava assim, eu dava aula e fazia. Eu falava um negócio ele, tipo, não estou entendendo nada desse cara aí. Ué, cara, não tem coisa pior do professor estar aqui e o cara fala, é X. É Y. Eu falei, te dou 10 contos se acertar a frase aqui. Aí eu dei a frase e falei para ele, e aí? Você acha que ele acertou ou ele errou? Falei para mim. Acertou na lata, 10 contos? Ele acertou na hora. Mas repara que massa. Ele já sabia da coisa. E eu sabia disso, eu já sabia que eu ia perder os 10 contos. Por isso que hoje nem carteira eu trouxe. Ela já ficou lá, é verdade. Porque senão já viu. Agora, relações. Olha que massa, olha como é que funciona essas relações que eu vou ensinar para vocês. Presta atenção. Se eu pegar aqui um quadrado e falar que esse quadrado aqui quebrou o vidro, olha que bacana. O quadrado quebrou o vidro. Quem é o sujeito nessa frase? Quadrado. Pô, ó, já perdi 10 conto. Vai contabilizando aí quanto é que eu vou pagar de cerveja para vocês depois. Olha lá. Oh, substantivo não, desculpa. Sujeito. Hã? Foi apostado? Bora apostado. Olha, vamos. Repara, sujeito. Olha só, tanto que vocês são malucos. Você já sabe a matéria que eu vou dar aqui. Para mim é muito fácil isso. Agora eu só vou complicar a sua vida. Não adianta cruzar os braços, não. Eu sei que você sabe a matéria também. Olha só, sujeito. Mas o que eu botei dentro do quadrado? Nada. E vocês chamaram nada de sujeito. Mas vocês estão certinhos. Porque a sintaxe, ela não trabalha o que está lá dentro do quadrado. Ela está pouco se lixando qual é a palavra que você vai colocar lá dentro. O que interessa é que qualquer palavra que você coloque lá, que quebre o vidro, é sujeito. Quer ver, ó? Você quebrou o vidro, o sujeito é você. Ela quebrou o vidro, o sujeito é ela. A bola quebrou o vidro, o sujeito é a bola. Se eu disser alguém quebrou o vidro, o sujeito é alguém. Quem quebrou o vidro, o sujeito é quem. Ou seja, qualquer coisa que você coloque naquele quadrado, a situação é que ele vai ser o quê? Sujeito. Olha para cá. Está ligado ao verbo, sujeito. Que quebrou algo. Qual foi a coisa quebrada? Qual foi o objeto quebrado? Então eu vou chamar o vidro de objeto que se quebrou. E aqui o verbo. Olha lá, ó. Quebrou o vidro. Se você entender, responde para mim rápido, fácil, tranquilo, não precisa fazer força. Natural. Quem quebra, quebra algo. Olha o que você disse. Quem quebra, quebra algo. Você pegou o verbo quebrar e disse que quebra algo. Direto. Verbo, transitivo direto, objeto, direto. Esses nomes parecem uns bichos. São a coisa mais ridícula do mundo. Acabei de mostrar para você. Objeto direto, sujeito. Calma que eu vou falar tudo direitinho. Até o final da aula eu vou estar falando disso. Então repara. Só de saber isso daí, eu já sei que eu não estou estudando a palavra sozinha.
É ela dentro do contexto. Se eu inverter a frase aqui e colocar assim, o vidro se quebrou, quem é o sujeito? Vou botar aqui, ó. O vidro se quebrou. Quem é o sujeito? O vidro. Ele aqui era objeto. Aqui ele é sujeito. O que eu mudei? A relação que o vidro tem com quem? Com quebrou. Aqui ele não quebrou algo, ele quebrou ele mesmo, não é isso? Olha que massa. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos estudar. Primeira coisinha que a gente vai ver é sintaxe da oração. Beleza, ótimo. Sintaxe de oração. O que tem dentro de uma oração? Sujeito, tudo isso a gente vai ver. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver é o sujeito. E aí eu vou perguntar para você já sabe achar o sujeito, já vi. O que é sujeito? O que é um sujeito? Boa noite. Eu sou mágico, eu sei até o que vocês estão pensando. Repara se não é isso. É aquele que pratica a ação. Aí tem gente que está pensando assim, ou sofre ação. Ou tem gente que pensou assim, aquele que pratica e sofre ação. Você pensou um desses três. É ou não é verdade? E está errado. Por quê? Porque a Stephanie, ex-aluna do Rodolfo, de informática, lá pequenininha. Anja, é? Por que é Anja? É? Seu nome é Anja ou é Stephanie? Tá, você quer que eu te chame de Anja ou Stephanie? Stephanie. A Stephanie lá, tá... Se eu disser, Stephanie é estudiosa. Diz aí para mim, ela está praticando uma ação? Não, não está. Eu não disse que ela estuda. Eu disse que ela é estudiosa. Aí você fala, dá no mesmo, professor. Se ela é estudiosa é porque ela estuda. Aí é que a gente tem que se livrar disso. Na hora da prova, vale o que está escrito. Não é o que você acha. Não é verdade? Se tivesse escrito, Stephanie estuda, ela está praticando uma ação. Se eu disser, ela é estudiosa, eu não tenho ação nenhuma. Eu estou dando uma qualidade para ela. Não é um adjetivo? Então, olha só. Quando eu falo ela é estudiosa, ela não está nem agindo, nem sofrendo. Mas ela é sujeito da frase, sim ou não? Então o que é sujeito? Se eu disser aquele que pratica ação, eu deixo um monte de frase de fora. Se eu disser aquele que sofre ação, eu deixo um monte de frase de fora. Se eu disser que é aquela que eu dou a qualidade para a pessoa, eu deixo as outras frases de fora. Então, como é que eu faço para juntar tudo isso? Coisa mais fácil. Sujeito, na verdade, é um termo. Não é uma pessoa. Então, se eu disser, sujeito é aquele que... Eu estou errando. Porque não é aquele que. É um termo que... sobre o qual se diz algo. Então, se o sujeito é um termo sobre o qual se diz alguma coisa, qualquer coisa que eu diga, eu tenho sujeito. Se eu disse Stephanie é estudiosa, eu disse que alguém ou algo é estudiosa, que é Stephanie, sujeito. Beleza? Se eu falo Stephanie estuda, eu estou dizendo que alguém estuda, algo estuda, alguém, estou declarando que alguém estuda, esse alguém é a Stephanie. Até aí, beleza? Então dá para abarcar quase tudo aí de sujeito com essa teoria, belezinha? O sujeito ele pode ser A, simples, quando ele tem quantos núcleos? Fala aí para mim. Um só núcleo, ou seja, uma só palavra importante. Ele também pode ser chamado de sujeito o quê? Composto. Vamos comparar esses dois. Quando ele tiver o quê, gente? Dois ou mais núcleos. Duas ou mais palavras importantes. Olha que bacana. Muito bem. Vamos às frases disso aí pra gente. Se eu disser, os alunos do colégio A e do colégio B concorrem. Quem é o sujeito da minha frase, gente? Pode falar, vocês têm autorização minha para falar. Vai, já. Eu quero o sujeito inteiro, porque o que é sujeito? Termo sobre o qual eu digo algo. O que eu disse? Que alguém concorre. Que alguém é esse? Vai. Do colégio A e do colégio B. Tudo isso daqui é sujeito, gente.
Ué, qual é a declaração que eu estou fazendo? Qual é a ação? Concorrer. Sobre quem que eu disse isso? Os alunos do colégio A e do colégio B. Todos eles são sujeitos. Tudo. Quantos núcleos tem ali? 2 ou 1? 1 ou 2? Vamos pensar um pouco. Vamos lá. O os está ligado a qual palavra? Alunos. O do colégio A está ligado a que palavra? Gente, do colégio A está ligado a qual palavra? Alunos. Alunos do colégio A. Está ligado a alunos. E o do colégio B está ligado a que palavra? A alunos. Então, quantos núcleos você está vendo aqui? Um só. O sujeito aqui é o que, gente? Simples. Professor, mas peraí. Eu estou vendo um monte de alunos diferentes do colégio A, do colégio B. Lembra que eu falei para você? Não vale o que você acha. Vale o que está escrito. Se ele perguntar quem é o sujeito, você vai contar o número de núcleos. E não o número de alunos. Beleza? Núcleo só tem um. Vou escrever essa frase de novo para ver se você entendeu. Os alunos do colégio A e os do colégio B concorrem. Vai. E agora? Quantos núcleos você está vendo aí? Vamos lá? Devagarzinho, vamos ver o que mudou. Concorre é meu verbo e tudo isso daqui é o meu sujeito, ó. Tudo isso. Isso aí todo mundo tá beleza. Vamos devagarzinho. Se eu não sei quais são os núcleos, eu vou te dar um pulo do gato que eu faço. Eu saio vendo a quem tá ligado o quê. O os está falando de quem? Alunos. Do colégio A? Alunos. Então já tem um núcleo aqui, não tem? Beleza. E do colégio B, tá ligado a quem? A os. Que tá no lugar de quem? Colégio. Oh, que colégio, tá doido? Alunos. Alunos. Tá no lugar de alunos. Os alunos do colégio B. Então repara, quantos núcleos você está vendo aí agora? 2. Então o sujeito é o que, gente? Composto. Vai dizer para mim que isso aí é difícil. Hã? É? De verdade? Vai, gente, olha para cima. Você está vendo outro elemento para aquele do colégio B ser ligado? Depois do E? Na frase de cima? Não. Na frase de baixo, não tem um elemento lá que representa a palavra alunos? Lembra que eu falei que a gente classifica aquilo que está escrito? No os não está escrito lá o os? Então ele vai ser o que ali? Núcleo. Está representando a palavra alunos. É núcleo. Tudo bem? Beleza? Vamos ver mais. C. Ixi Maria. Olha o nome do C. Oculto. Elíptico. Olha o nome. Desinencial. Aí tem gente que fala, tá vendo? É por isso que eu não gosto de português. Olha o tanto de nome que eles põem numa coisa só. Escuta, português, se você souber ler, você sabe tudo. Repara no que eu vou colocar aqui, ó. Chegastes cedo ontem. Quando eu falo chegaste cedo ontem, quem é o sujeito aí da frase, gente? Não. Qual a palavra que é o sujeito? Eu não quero a classificação, eu quero saber quem é o sujeito. Vou facilitar. Chegastes, é tu ou é vós? Vós. Essa turma aqui é boa. Vós. Ó. Chegastes é vós. Por que ninguém falou tu? Tá vendo esse Szinho que está aqui? Esse Szinho que está aí impede de ser tu, porque como é que a gente conjuga o verbo chegar? Vai comigo. Eu cheguei, tu chegaste, sem o S. Ele chegou, nós chegamos, vós chegastes. Então é vós. O final do verbo nós chamamos de desinência verbal. Olha que louco. Se o final do verbo a gente chama de desinência e o final do verbo é quem trouxe o sujeito, ó, não foi o final do verbo que indicou você chamar de nós aqui. Ué, troca esse finalzinho por cheguei. Quem seria o sujeito? Eu. Troca por chegamos. Quem seria o sujeito? Nós. Então, gente, o final do verbo, a desinência do verbo, está me trazendo o sujeito.
Pensa comigo, se o final do verbo me traz o sujeito, será que faz sentido eu chamar o sujeito de sujeito desinencial, sim ou não? Faz ou não faz sentido? Olha, sujeito cuja desinência foi quem o trouxe. Sujeito desinencial. Faz sentido ou não? Difícil, né? Desinência é o final do verbo, isso que está circulado aqui, ó. Toda vez que a gente chama de final do verbo, é desinência verbal. Então eu estou te perguntando, se foi a desinência, quer dizer, o final do verbo, que trouxe o sujeito para nós, faz sentido chamar de sujeito desinencial? Faz. É o nome que ele deu. Agora olha para a frase ali, sujeito oculto. Se o sujeito é oculto, olha para a frase, ele está lá na frase? Não. Ele não foi escrito. O cara não escreveu o vós, ele falou, chegaste cedo ontem. O vós não está na frase, mas eu sei quem é o vós. Sujeito oculto é aquele que não está escrito, mas eu sei exatamente quem é. O que é elipse? Elipse é a supressão de um termo, de qualquer coisa. Aqui você é a mesma coisa, eu poderia ter escrito, vós chegastes cedo ontem. Mas por que eu não escrevi o vós? Eu suprimi o sujeito. Faz sentido então chamar de sujeito oculto? Faz porque ele não está escrito. Sujeito elíptico? Faz porque ele também não está escrito. Sujeito desinencial? Faz sentido? Faz porque não foi o final do verbo que me trouxe? Desinencial, obrigado. Vamos ver se a gente entendeu mesmo. Amava a todos. Quem é o sujeito de amava? Amava a todo. Hã? Nós amava? Ele ou eu. Ela é só uma variação de feminino. Vê se não cabe o eu aí. Eu amava, ele amava. Não cabem os dois ali? Qualquer um dos dois, um de cada vez. Ou eu ou ele amava. Beleza. Agora a minha pergunta para você é a seguinte. Se você olhar para o verbo, não foi a desinência, porque ela não existe aqui. Não existe desinência, não tem. Por isso que dá eu ou ele, porque a desinência não está lá. Não foi a desinência que trouxe o sujeito. Faz sentido chamar de desinencial? Não. Então você percebeu que se você sabe ler, ninguém te engana? Se você sabe o porquê que chama desinencial aquele tipo de sujeito, quando ele cobrar um que não é, você fala, não pode ser desinencial, porque não foi a desinência que trouxe. Então olha só que a lógica da coisa. Mas ele é oculto? É ou não é? Claro, não está escrito. Ele é elíptico? Não está escrito. Ele só não é o quê? Desinencial. Elíptico é aquilo que a gente tira da frase, suprime da frase. Então eu posso ter um sujeito oculto e elíptico e não desinencial. Ou oculto e elíptico e desinencial. Porque vai depender de quê? Do que acontece na frase. Sabe o que aconteceu? A gente não sabe mais se vai ser a Funrio que vai fazer a sua prova, não é isso? Parece que estão querendo... Obrigado, velho. Eu esqueço dessa parada. Parece que vão escolher aí ou a UEG, não é isso? Ou a própria banca da PM. Ou pode ser a Funrio também, não tem problema, vamos basear nela. De vez em quando. O quê? É uma droga? Hã? Eu também acho. Mas vem cá. Mas eu também acho, mas pensa bem. Se é ela que vai ser dada no jogo, adianta você reclamar? Não, vamos estudar para ela, pô. Vamos passar nela. Não é verdade? É uma bosta, bagunçada, mas vamos lá. Não tem outra? Ou você vai esperar o próximo concurso? Não é verdade? Passa logo nesse, que você não enfrenta mais isso. Então, hã? Pois é, por ela também. Agora vem. Amava a todos. Olha o que eles perguntam desgramadamente. Eles perguntam assim, ó. Esse sujeito pode ser chamado de sujeito contextual? Como é que você vai saber se o sujeito aí é eu ou ele? Quem é que vai falar para você claramente quem é o sujeito?
O texto. Lá no texto está dizendo assim, Francisco era um cara muito gente boa, amava a todos. De quem que a gente está falando? Então é ele. Se o cara fala assim, eu sou um cara gente boa, amava a todo mundo. Quem é o sujeito? O eu. Então é o texto que vai dizer, faz sentido, portanto, chamar de contextual, sim ou não? Faz. O que eu quero que você entenda é que se você sabe ler, você sabe classificar qualquer coisa na sua vida. Então vamos. Gostei. Não do silêncio, mas gostei. Vou botar aqui nesse curtinho aqui, rapidinho. Se eu disser assim para você, Ana e Bia saíram, ponto. Voltaram cedo. Quem é o sujeito da primeira frase? Ana e Bia. Sujeito composto, tá aí tudo bem? Sujeito composto, Ana e Bia. Quando eu falo voltaram cedo, quem é o sujeito da frase? É Ana e Bia de novo? Não, não é. Elas. O sujeito é elas. Elas voltaram. Sujeito desinencial, porque foi a desinência que trouxe. Sujeito oculto, porque não estava escrito. Sujeito elíptico, porque está suprimido. Eu sei que o sujeito é Ana e Bia. Sujeito do sentido. Mas vem cá, quando o cara pergunta sujeito para você, ele está perguntando sentido ou está perguntando gramática? Gramática, então o sujeito gramatical é elas. Mas elas quem no sentido? Ana e Bia, beleza. Tranquilão? De novo, pode? Então vai. Letra D. Indeterminado. O sujeito indeterminado é tão grande que até o final da aula a gente vai estar falando dele. Primeiro caso, é porque ele puxa várias gracinhas, tá? Primeiro caso. Vocês acompanham aí que eu estou medindo pela Steph e pela amiga dela. Como é que é o seu nome mesmo? Jaqueline. Beleza até aí? Então vai. Primeiro caso. Virgem Maria. Primeiro caso, bruto. Agora eu vou mostrar para vocês que vocês entendem mais do que vocês pensam. Ou seja, a gramática, gente, ela nasceu da gente. A gente pensa, a gente entende, a gente analisa. Então não tem como você não saber gramática. O problema é que ensinaram tanta regra para você, que na hora de você classificar, você fala, eu uso o que agora? Quer ver a maior tortura para aluno? Assim, marca alternativa é que há um respeito para a norma padrão. Porque aí tu não sabe se você vai ver pontuação, regência, crase, concordância. É ou não é verdade? Cara, julga os itens aí, quanto à correção gramatical. Você fala, agora lascou, né? Porque vou ter que analisar tudo de uma vez. Mas olha só que legal. Olha como é que você já sabe. Se eu disser assim, vou precisar de vocês, hein? Falando comigo, roubaram meu relógio. Quando eu falo roubaram meu relógio, pode ter sido uma pessoa só quem roubou? Olha para a situação, cheguei aqui e falei, gente, roubaram meu relógio. Pode ter sido um pivete só? Pode ou não pode? Pode, então vou botar aqui. Pode ter sido um pivete só. De novo. Se eu colocar, ligaram do curso para você. Quando eu falo ligaram do curso, pode ter sido uma pessoa só? Sim ou não? Você chega à sua casa hoje, alguém lá na sua casa fala, ó, ligaram do curso aí para você. Eu estou devendo, né? E aí, pode ter sido uma pessoa só então? Pode. Beleza, vou de novo. Quando eu digo assim para você, ó, jogaram bola no meu carro. Você sai aqui, vai lá para o estacionamento, vai pegar seu carro, tem lá uma bolada na porta. Jogaram bola no meu carro. E aí, gente, pode ter sido uma pessoa só, sim ou não? Pode. Bom, se só pode ter sido uma pessoa em todos eles, pensa comigo, você não sabe nem quantos são, o sujeito é indeterminado. Tá? Quando puder ser uma pessoa só, daqui a pouco eu vou escrever isso. Agora, se eu disser assim para você, olha que eu vou usar o mesmo verbo para não dizer assim, tá me enganando esse professor aí, ó. Jogaram bola o dia todo. Minha pergunta é, pode ter sido uma pessoa só agora? Não, pode ou não pode?
Pode? Ó, jogaram bola o dia todo. Foi um só que estava jogando? Hã? Um só pode jogar bola o dia todo? Se eu disser assim, ó, jogaram bola o dia todo hoje. Só pode ter sido quem? Então, se não pode ter sido um só pode ter sido quem? Eles. Sujeito oculto. Vou mostrar a diferença de novo. Falado, verbal agora. Se eu disser para você assim, foram bem cedo à praia hoje. Foram bem cedo à praia hoje. Pode ter sido uma pessoa só? Não. Então o sujeito é eles. Se eu disser, bateram na porta. Pode ter sido uma pessoa só? Pode ou não pode? Pode. Então o sujeito é indeterminado. Se eu disser, estão te chamando lá embaixo. Pode ter sido uma pessoa só? Pode ou não pode? Então o sujeito é indeterminado. Voltaram cedo. Neste contexto, voltaram. Pode ter sido uma pessoa só? Não. Então o sujeito é o quê? Eles, oculto. Não, indeterminado só quando puder ser uma só. Então olha só, o que disseram pra gente. Terceira pessoa do plural é um caso de sujeito indeterminado. Mentira. Sozinho, isso está errado. Eu tenho que chegar ao seguinte. Terceira pessoa do plural, se puder ser apenas uma pessoa. Aí eu tenho o quê? Sujeito indeterminado. Se não puder ser uma pessoa só, tá vendo aqui, ó? Vou escrever aqui embaixo. Se não puder ser uma pessoa apenas, o sujeito é o que, gente? Oculto. Aqui, sujeito indeterminado. Se não puder, sujeito oculto. Se você disser assim, professor, pegaram minha caneta aqui na minha mesa. Pegaram minha caneta, pode ser um só? Sujeito indeterminado. Toda vez. Vocês já sabem disso. Eu estou aqui só repetindo uma coisa, só para tentar mostrar para você que você já sabe. Beleza? Minha tarefa é essa. Hoje, amanhã, depois, tudo isso. Pode mais? Copia aí enquanto eu apago aqui, ó. Dúvida, gente? Dúvida? Bora? Nada? Que beleza, hein? Muito bem, então. Depois não reclama. Segundo caso. São dois casos. O segundo caso, olha só que bacana. Terceira pessoa do singular. Mais um ser que nós vamos chamar de, olha, traduzindo aquilo lá, índice de quê? Indeterminação do sujeito. Ô, gente, índice de indeterminação do sujeito, adivinha, o sujeito vai ser o quê? Então vou perguntar de novo, às vezes você não prestou atenção, né? Porque a resposta tem que vir na lata, ó. Índice, aquilo que indica a indeterminação do sujeito. O sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Então toda vez que esse ser, índice de determinação do sujeito, aparecer numa frase, o sujeito é indeterminado. Tudo bem? Vamos testar esse negócio? Agora, o problema sabe o que é? É que o ser, para ser índice de determinação do sujeito, ele só acontece com 4 tipos de verbo. Eu não vou colocar as frases agora, eu vou só diminuir esse campo aqui. Só para a gente ganhar quadro. Repara, o ser só vai ser índice de determinação do sujeito com 4 tipos de verbo. Intransitivo, transitivo indireto, verbo de ligação e verbo transitivo direto, mais objeto direto preposicionado. Eu sei que vocês devem estar olhando para isso e vai falar assim, agora o cara conseguiu lascar a minha vida. Por quê? Porque eu não sei nem o que é ser, nem o que é índice de determinação do sujeito, muito menos verbo. Então
Então o que a gente vai ter que fazer a partir de agora? Para a gente poder entender essa matéria? Verbo. Vamos estudar verbo. Então vem comigo, ó. Antes de colocar as frasezinhas aqui, eu vou vir aqui com você e vou dizer o seguinte, vai. O que mentiram pra gente sobre verbos intransitivos? Por que eu estou falando mentiram pra gente? Veja, ensinaram pra gente assim, ó. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Primeira mentira. Segunda, aquele verbo intransitivo é aquele que tem um sentido completo. Segunda mentira. Por quê? Porque existem verbos intransitivos que têm sentido incompleto e é intransitivo. E existem verbos intransitivos que perdem um complemento e continuam intransitivos. Aí eu falei, pronto, o cara vai complicar minha vida. Ao contrário, agora que você vai começar a viver a língua portuguesa. Quer ver? Vamos testar. Estamos apostados, hein? Quando eu falo verbos intransitivos, a ação, não o sentido, a ação do verbo é completa. Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Stephanie, escuta, presta atenção. Se eu disser ela, não é a Stephanie, porque eu vou botar no passado aqui, ó. Morreu de asma. Não é o caso da Stephanie. Repara, quando eu falo ela morreu de asma, vamos ler até o verbo, que os professores mandam a gente falar, lê até o verbo. Ela morreu. Não tem o sentido completo? Tem ou não tem? Tem. Aí você fala assim, o verbo é intransitivo. Beleza. A ação de morrer está completa. Ela morreu e pronto. Ela é o meu sujeito. Morrer é verbo intransitivo. Até aí, perfeito, é isso mesmo. Só que tem um problema. Os professores ensinaram para a gente também que se você perguntar depois do verbo o que, ou quem, ou de que, de quem, a que ou a quem, você tem objetos, não é isso? Se eu perguntar, você gosta de alguém? Você gosta de quem? Responde, de alguém. Então eu tenho um objeto indireto. Não ensinaram isso para vocês? Observei a cerimônia. Observei o quê? Aí a cerimônia, objeto. Olha só que se eu fizer essa pergunta aqui, o que acontece? Ela morreu de quê? Responde para mim, vai. De asma. Então eu perguntei, eu tive a resposta para o ideário, para essa regrinha, para esse macete. Para esse macete, eu tenho ali um objeto indireto, você ia botar aqui, né? Objeto indireto, está preposicionado, objeto indireto. Mas aí eu vou apelar para vocês na sua leitura. Olha para a frase e diz aí para mim, asma é o objeto de morrer ou a asma é a causa da morte? Causa ou objeto? Vai. Causa. Se a asma é a causa, o que eu tenho aqui é um adjunto adverbial. Um advérbio. Advérbio de causa. Não objeto. Eu teria errado. Essa pergunta está errada. Ela vai fazer você errar. Vamos de novo. Antes de morrer, essa pessoa aí foi à praia. Então vou botar aqui, ó. Ela foi à praia. Olha que bacana. Ela foi à praia. Ela é o meu sujeito. Vocês vão fazer comigo. Quem vai, vai a algum lugar. Praia. Ele, ó, o foi, pediu preposição, ó. Quem vai, vai a. O verbo, quando ele pede preposição, ele é o que mesmo? Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto que vocês fiquem calados. Porque quando eu pergunto uma coisa e você fica calado, das duas uma. Transitivo ou intransitivo? Ou transitivo direto ou indireto? Hã? Não. Mas obrigado pela participação, gostei. Participe sempre comigo, por favor. Porque pelo menos a gente tem um, né? Pai bola. Por quê? Eu estava falando para você ficar triste. Eu ficar triste porque você não responde. Porque para mim, quando você responde, mesmo que errado, eu sei o que eu vou corrigir. Quando tu não responde, eu não sei se tu está errando ou não. Então repara. Vou pegar o pensamento do Renilton, é Renilton, né? Renilson ali, e vou transmitir para todo mundo. Eu sei que todo mundo pensou isso. Está preposicionado, foi o verbo que pediu. Quando o verbo pede preposição, é um objeto indireto, não é isso?
Só que eu vou fazer uma pergunta simples para você. Lembra que eu falei para você, se você sabe ler, você sabe tudo? Lembra disso? Então olha para o quadro e fala para mim. Praia é o objeto ido ou é o lugar para onde se vai? Lugar. Se o bicho é lugar, isso aqui é um advérbio. Eu não tenho objeto. Isso aqui é um verbo intransitivo. Mas pede complemento, porque quem vai a algum lugar. Não tem sentido completo, ó. Lê até o verbo aí. Ela foi. Não tem sentido nenhum. Mas o verbo é intransitivo. Para a gente entender isso, a gente precisa ver os verbos o que agora? Os transitivos, para a gente poder ver qual é essa diferença aí, então. Que diferença é essa? Transitivos, vamos começar por eles. Diretos. Transitivos diretos. Gente, o transitivo, ele tem a ação incompleta. Por isso que ele tem esse nome de transitivo. Porque ele transita, ele vai além do verbo. Vou começar com uma frase Mobral. Eu amo você. Não apaixona não, hein, gente? É só a frase. Quem é o sujeito? Eu. Quem ama, ama. Repara, ama algo, ama alguma coisa, ama você. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com praia. Você é ou não é o objeto, a coisa que se ama, a coisa amada? Sim ou não? É ou não é objeto? Então eu vou chamar aqui de objeto. Olha só, verbo transitivo, portanto, pediu um objeto. Mas ele chega até o verbo de forma direta. Olha, quem ama, ama algo, ama alguém, direto. O verbo não pediu preposição, direto. Portanto, o verbo transitivo direto pede um objeto o quê, gente? Direto. É objeto mesmo, é a coisa do verbo mesmo. Quer ver? Se eu disser assim, ó, adoramos a praia. Quando fala adoramos a praia, quem é o sujeito, gente? Nós, oculto, elíptico, desinencial. Sujeito é nós. Quem adora, adora algo, adora alguém, adora a praia. Nesta frase, praia indica o lugar onde nós estamos adorando, ou praia é a coisa, o objeto adorado? E aí, gente? Não é objeto? Objeto, ponto. Verbo transitivo. Quem adora, adora algo, sem preposição. Alguém, sem preposição. Direto, direto. Como é que você está se sentindo? Começando a aprender a ler. Porque você não está classificando a frase somente. Você está entendendo o que ela diz, entendendo as relações que elas têm. Oi, fala-me. Hã? Tá? Assim que é bom. Um cara chamado Sócrates disse o seguinte: só sei que nada sei. E ele completou dizendo que quando ele percebeu isso, ele começou a entender as coisas. Então é agora. Ó, indiretos, verbos transitivos e indiretos. Adivinha, se o verbo é transitivo e indireto, a ação dele também é incompleta. Eu também vou precisar de um objeto para completar essa ação. Vou colocar uma frase ali, Mobral também, para a gente poder bater um papo. Eu gosto de você, Xuxa. Ó. Então vai. Quem é o sujeito? Eu. Agora o verbo é gostar. Mudei o verbo. Quem gosta, repete-me, vai. Gosta de algo, de alguém, de você. Quando eu falei gosto de você, o verbo pediu ou não pediu o de? Pediu. Você, mesma pergunta é, você é ou não é o objeto amado? Ou a coisa de que se gosta, o objeto de quem se gosta, é ou não é? Então eu vou chamar de objeto, ó, objeto. Só que agora, o verbo, para chegar até o objeto, ele passou por uma preposição antes, de forma então indireta, ele chegou até o verbo. Verbo transitivo
indireto. Pede uma preposição em um objeto de forma obrigatória. Então, olha só que massa. Apenas. Só faltava essa? Apenas. Aí, olha só, me acompanha. Não entra na conversa, não. Presta atenção. Referia-me à praia. Olha que massa. Quem se refere, vai comigo, se refere a algo. Se referiu à praia. Praia, gente, é o lugar onde eu estou me referindo a algo, ou praia é a coisa a qual eu me refiro? Coisa, objeto. Quem se refere a, pedir uma preposição antes de chegar no objeto. Objeto indireto. Qual é a diferença? Não. Aqui. Como é que tu sabia que eu ia perguntar exatamente sobre isso? Perguntaram aqui, com preposição, objeto indireto. Sem preposição, objeto direto. Certo ou errado? É errado. A minha pergunta seria, qual é a diferença do objeto direto para o objeto indireto? Vocês responderiam, a preposição. Mas repara, aqui também tem preposição, está craseado esse A. Mas não é objeto. Quando eu falo, ela morreu de asma, cadê aqui, ó? Morreu de asma, eu tenho uma preposição aqui, mas não é objeto. Se eu disser para você que toda vez que você vira uma preposição, você tem um objeto indireto, eu estou enganando você. Você vai errar. O que eu vou te dizer é que o verbo pede preposição obrigatória mais o objeto. Então eu tenho que saber o objeto. Eu tenho o verbo transitivo indireto, objeto indireto. A diferença entre o objeto para o objeto é o verbo e não a preposição. Vou entender vocês aqui porque eu gostei dessa turma. Gostei dessa turma. Vamos dar aqui o pulo do gato. Presta atenção. Quem, verbo mais verbo. Olha que eu estou te ensinando aqui o que eu, Diego, uso para adivinhar, ou saber, ou classificar, ou entender o verbo. Presta atenção. Devagar. Quem, verbo mais verbo. Quando você faz isso na oração e ela sai sem resposta, ou a resposta na oração é um advérbio qualquer, eu tenho o verbo intransitivo. Quando eu faço isso na oração e a resposta sai sem preposição, é porque eu tenho um verbo transitivo direto. Quando eu faço isso e a resposta sai com preposição, veja, diferente, hein? O verbo é transitivo o quê? Indireto. Aí você fala, então, professor, é a preposição. Presta atenção. Vamos usar aqui na praia. Ela foi à praia. Vou botar aqui quem verbo mais verbo. Ó. Quem vai, responde para mim. Algum é advérbio. Verbo intransitivo. De novo. Eu amo você. Quem ama, ama alguém. Sem preposição. Direto. Adoramos a praia. Quem adora, adora algo. Sem preposição. Direta. Pega o verbo gostar. Eu gosto de você. Quem gosta, gosta de alguém. Preposição transitivo indireto. Tenho necessidade de estudar. Quem tem necessidade de algo. Com preposição. Referia-me à praia. Quem se refere a algo. Com preposição. Transitivo indireto. Muito fácil. Não, mas olha, tudo na vida, se você não praticar, você dá uma enferrujada. Tudo na vida. Eu tenho um amigo meu que parou de dar aula 2 anos de português. Quando ele voltou muito fraco. E ele sabia muita coisa, era um bom professor. Mas quando ele voltou, os alunos que estavam em sala estavam estudando, não estavam? Cara, ele errava cada coisa simplesinha, porque não lembrava da coisa. Aí você fala, mentira. É. Gente, você acha o quê? Olha, ontem
teve uma prova lá em Brasília, do CESP, para diplomata. Eu já fiz essa prova, ontem à noite. Aí por quê, professor? Você é desesperado? Primeiro, que eu tenho insônia. Segundo, que é o meu trabalho. Não é verdade? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com concurso. 20... É foto. 25 anos trabalhando com concurso. É o meu trabalho, cara. Ah, mas você está dando aula para PM agora. O que adianta você fazer a prova da coisa? Adianta, porque são minhas aulas, alunos perguntam, minhas redes sociais são entupidas de perguntas, eu respondo toda hora, e eu já estou por dentro da prova. Tem que ser assim, gente. Se não for assim, a gente não está o tempo todo estudando. Eu estou falando de mim para dar aula. Imagina vocês para fazer a prova. Não é uma loucura? Bora. Devagarzinho, tem que treinar, velho. Não tem jeito, tem que treinar. Agora, vamos lá se vocês estão treinados. Vou devagar. Olha só, vamos pensar um pouco. Telecurso segundo grau. Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Muito bem. Hoje eu estou evangélico. Ó, louvemos ao Senhor. Você está vendo uma preposição ali, sim ou não? Boa noite, gente. Você está vendo uma preposição ali, sim ou não? Sim. Tem um azão lá, ó. Ó o A. Preposição. Se eu chegar nessa lata aí e falar assim, olha, tem preposição, objeto é indireto. Eu já tinha marcado objeto indireto. Mas eu sou professor de vocês. Vocês agora têm aquela tabela, olha que massa. Você vai pegar da tabela e vai botar aqui. Vai. Quem louva, louva algo. Louva alguém direto. Então, ó, verbo transitivo direto, louva alguém, o objeto só pode ser o que aqui? Direto. Só que você não é enganado assim facilmente. Ué, professor, e a preposição que está lá? Foi o verbo que pediu? Foi o verbo que pediu? Foi o verbo que pediu? Eu vou ficar a noite todo dia falando isso, até vocês responderem. Foi o verbo que pediu? Foi o verbo que pediu? Foi o verbo que pediu? Porra, ó, preposicionado. Tem a preposição lá, avisa para o cara que está lendo, objeto direto, que foi usado com preposição. Posso tirar a preposição? Tira lá. Louvemos o Senhor, não dá no mesmo? Louvemos o Senhor, louvemos ao Senhor, é igual, pô. Posso tirar a preposição, ela está lá de otária. Porque alguém colocou para enganar você. Imagina se eu decoro, tem preposição, o objeto é indireto. Errou. Errou. Então vamos lá devagar, vou botar outra frase. Vamos botar aqui, ó. Comi da pizza. Olha que beleza. Quando eu falo comi da pizza, vem quem come, come algo. Direto. Objeto direto. Porque quem come, come algo. Esse de que está aqui, ó, é uma preposição. O que você vai fazer? Preposicionado. Não tem problema nenhum. Você sabe a tabela aqui, ó? Você não vai ter erro em nenhum verbo. Aluno meu, rapaz, você é bruto. Vou apagar aqui, mas eu sei dessa tabela, foi eu que inventei, tá? Eu vou colocar aqui de novo daqui a pouco. Bueno, sabe tudo vocês, ó. Vou de novo. Ah, foi nessa aqui, ó. Cumpriu com o dever. Eu não vou falar nada. Quem cumpre, cumpre algo. Vocês sabem tudo, pô. Vocês só não sabem porque vocês não querem. Cumpre algo, objeto direto, preposicionado. Por quê? Não sei por que cargas d'água, o cara quis colocar o com lá, a preposição. Pois não? É. Boa pergunta. Sempre que o verbo é transitivo direto, o objeto só pode ser o quê? Direto. Sempre que o verbo for transitivo indireto, o objeto só pode ser o quê? Indireto. O objeto, lógico. Esse é o defeito do ensino anterior, dos ensinos anteriores. Que eles ensinavam a gente a achar o objeto e não o verbo. Eles falavam assim, ó, você achou aqui, ó, o dever, tem preposição? Tem. Então é indireto. Peraí. E o verbo? Foi ele que pediu a coisa? Se a gente está estudando sintaxe, e sintaxe significa relacionamento, relações, eu preciso saber quem é que pediu aquele objeto. Foi o verbo. Então eu achando o verbo, o resto tá... Eu achando o verbo, olha só que massa. Eu achando o verbo, eu acho o sujeito, acho o objeto,
acho o advérbio que ele tem. Então o verbo é o coração da oração. Se eu achar o verbo, destaco lá o verbo. Ele está falando isso de quem? Sujeito. Sobre o quê? Objeto. Tranquilo. De novo. Depende de nós. Como é que você sabia que a frase era essa? Está ouvindo muita Xuxa. Ó, depende de nós. Gente, se depende, depende de algo. Você falou o de aí agora? Olha, se depende, depende de algo. O de agora veio de dentro do verbo. Depende de. Veio de dentro. O verbo pediu. Tenta tirar o com. Cumpriu o dever. Certinho. Agora tenta tirar o de. Depende nós. Deu certo? Depende de nós. Não é verdade? Porque ele é obrigatório. Tranquilo? Faltou um verbo para a gente ver. Qual verbo? Tá louco, bicho? Verbo de ligação. O haver no sentido de existir vai ser a última coisa que eu vou ensinar, vai ser desse lado de cá. Eu vou começar aqui, 2. Haver no sentido de existir. Vou botar as frases aqui e vou terminar com uma observação do verbo ter. Bem aqui. Aí vai ser o final da aula. Por volta de 10:05. Pode anotar aí. Você vai ser o meu relógio, amor. Beleza. Gente, eu vou fazer uma pergunta para você sobre verbo de ligação. Se você errar, pode ir embora. Concurso público não é sua praia. Verbo de ligação serve para quê? Pronto, agora vocês podem ficar, tá ótimo. Aí você fala, professor, você está de sacanagem. Ué, então por que você não usa essa informação para poder saber o que é verbo de ligação? Repara, verbo de ligação, ele liga quem? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, já que a gente vai falar sobre isso. Ele liga esses dois. Então, se ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, só existe o verbo de ligação se existir sujeito e predicativo do sujeito. Tem que ter as duas partes. Então vamos devagarzinho. Presta atenção. Ana é linda. Pronto. Ana é linda. Quem é o sujeito? Ana. Ana. Quem? Tem alguma Ana aqui? Quem é? Deixa eu ver. Você também é Ana? As duas são Ana? Não, é mentira. Pronto. Pode ficar vermelha. Então vai. É, verbo de ligação, ó. Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Aí você deve estar perguntando assim, what's porris diz aqui, que é isso? Predicativo é tudo aquilo que dá a ideia de que, gente? Qualidade, característica. Tá? O adjetivo, exatamente. Se eu falo ela é linda ou Ana é linda, eu tenho um verbo de ligação, porque une o sujeito à sua qualidade. Quais são os verbos de ligação que ensinaram pra gente? Vai, é isso mesmo. Eles deram uma tabela pra gente. Verbo de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, não é isso? Pode esquecer isso tudo. Por quê, gente? Se existisse uma gaveta mental, que nós puxássemos essa gaveta e falasse, aqui tem uns verbos de ligação, aqui tem uns verbos transitivos, aqui eu ensinava para você memorização e não português. Por quê? Porque, gente, se a gente está estudando contexto, presta atenção nessa frase. Ana está aqui. Na gavetinha que eu acabei de falar, está escrito assim, ser, estar, permanecer, olha o estar. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, olha o estar lá. Ó. Então, olha só que bacana. Este verbo é que verbo? Ó, sujeito é Ana. O verbo estar aqui é verbo de quê, gente? De ligação? Você tem coragem de dizer para mim que aqui é uma característica da Ana? É uma qualidade da Ana? É um estado da Ana? Aqui é o que, gente? Lugar. Se aqui é lugar, eu tenho um advérbio de lugar. Toda vez que pede advérbio, o verbo é intransitivo. Frase simplesinha, 3 palavras na frase.
E assim, se eu pegar toda essa lista de verbos que vocês deram aí, ó, ser, estar, a outra é permanecer. Ela permaneceu em casa, lugar, verbo intransitivo. Permanecer, ficar. Ela ficou no colégio, colégio é lugar, verbo intransitivo. Ela continuou no consultório, consultório é lugar, verbo intransitivo. Essa regrinha aí está errada. Tudo bem? Beleza? Então, verbo de ligação que a gente está. Olha o que eu quero mostrar para você. O tronco virou. Quando eu digo o tronco virou, ele praticou uma ação. O tronco virou. Ele estava vindo e virou. Esse verbo é intransitivo. Ele virou e pronto. Quem vira, vira e pronto. Verbo intransitivo. Mas se eu disser assim, o tronco virou a canoa. Se eu disser, repara, o tronco virou a canoa. Olha que bacana. Ele não virou algo, ele não praticou ação com alguém, ele não bateu na canoa e a canoa virou, foi ou não foi? Então, ó, quem vira, vira algo, vira alguma coisa, vira a canoa. Já é direto. O mesmo verbo, o mesmo tronco. Se eu disser que o tronco aqui virou canoa, olha só, o tronco virou canoa. O tronco é o que agora? Ele é tronco ou ele é canoa? Então canoa é ou não é um estado que ele está agora? É ou não é uma qualidade dele? Então esse verbo aqui é verbo de? Não, aí só importa o sentido. Né? Pouco importa é o verbo. O verbo para mim, ó, qual o verbo que você está falando? Ah, amar. Ele é o quê? Aí eu vou perguntar para você, em qual frase? Porque tem que depende do sentido para a gente saber o que ele quer. Você pega uma musiquinha normal lá, no nosso tempo de catequese, o cara fala assim, amar como Jesus amou. Jesus amou. Sujeito, verbo intransitivo. Porque nessa frase, Jesus amou, quem ama, ama. Não tem o objeto amado. Ele não diz Jesus amou você. Ele diz Jesus amou. O verbo amar naquela frase é intransitiva. Se eu disser Jesus amou a todos, quem ama, ama alguém. Direto. Porque tem o todos lá, o objeto amado. Percebeu? Então, toda vez que a gente for falar de verbo, de classificação, de sintaxe, obrigatoriamente nós temos que falar de quê? De contexto. Em qual frase? Em que situação está? Eu peguei aqui o verbo virar em 3 situações diferentes. Nas 3, ele tem 3 classificações diferentes. Porque não é o verbo que a gente estuda, é a situação em que ele está. É o relacionamento. São as relações que ele promove dentro da frase. Beleza, gente? Gostei, vem? Segundo caso. Segundo caso, você já copiou isso, gente. Terceira pessoa do singular mais o ser, índice de indeterminação do sujeito, não é isso? Só para você completar aquela tabelinha. Aí eu botei o ser lá e fiz assim, ó, presta atenção. Com verbos intransitivos. Vou botar a frase. Vive-se bem em Goiânia. Basta ter dinheiro. Aí você vive bem em qualquer lugar, né? Com um estufo cheio de dinheiro. Olha lá, vive-se bem em Goiânia. Presta atenção. O verbo é vive-se. Quem vive, ó, quem vive, vive, olha para a frase. Vive ou vive em algum lugar. Então, ou ele é sem resposta, ou ele perde lugar, que é um advérbio. Então esse verbo é o quê? Verbo intransitivo. O ser, com o verbo intransitivo, nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Olha para a frase. Quem é o sujeito? Se eu disser vive-se bem em Goiânia, de quem que eu estou falando? Não, Goiânia é um lugar. Mas quem é que vive em Goiânia bem na frase? Nós quem?
Está escrito nós lá na frase? Cabe o nós lá, eu vou botar nós vive-se bem em Goiânia. Deu? Não deu. Ah, tem gente que quer botar o ele. Ótimo. Tenta aí, vai. Ele vive-se bem em Goiânia. Deu certo botar o ele? Não deu. Então o sujeito não é oculto, não é elíptico, não é desinencial, não é ninguém. Mas alguém vive. Vive ou não vive? Se alguém vive bem em Goiânia, olha lá, ó. Eu tenho sujeito, só que eu não consigo determinar o sujeito. Ou seja, eu não consigo dizer para você que palavra é o sujeito. Como é que é o nome do sujeito mesmo? Quando o C é indeterminação do sujeito, o sujeito é o que, gente? Indeterminado. Ridículo. O nome leva ao nome, que leva ao nome, que leva ao nome. Vamos lá. Repara. Verbo transitivo indireto. Presta atenção na frase. Precisa-se de amigos. Nós somos todos amigos. Vamos lá. Pega o verbo. Quem precisa, responde, de algo, com preposição. Então o verbo é o que aqui? Transitivo indireto. Precisa de amigos. Amigos é o objeto indireto. O ser, junto desse verbo, é índice de indeterminação do sujeito. Quer dizer, o sujeito vai ser indeterminado. Vamos testar? Precisa-se de amigos. Alguém precisa. Alguém está agindo. Dá para saber quem é? Não. Tenta colocar o ele aqui de novo, vai. Ele precisa-se de amigos. Deu certo? Não. Então quem é o sujeito? Indeterminado. Tem sujeito. Eu só não consigo dizer quem é. Por isso que ele chama de indeterminado. Mesma coisa aqui, ó. Verbo de ligação. Presta atenção. Verbo de ligação diz assim, ó. Aqui se é feliz. Olha que lindo. Quando eu falo aqui se é feliz, é verbo de ligação. Feliz a qualidade dessa pessoa. Índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo aqui se é feliz, o ser indica a indeterminação do sujeito. Não dá para saber aqui quem é feliz pela frase. Quando eu digo aqui se é feliz, não dá para saber quem é. Se eu colocar o ele aqui, ó, não vai dar. Aqui, ele se é feliz. Não deu certo. Então, se não é o ele, eu não sei indicar quem é, mas alguém é feliz, sujeito o quê? Indeterminado. Com verbo transitivo direto, objeto direto preposicionado. Está muito baixo. Eu vou botar um asterisco aqui. Vou trazer a frase para cá, tá bom? Pode ser? Fala comigo. Obrigado. Comeu-se de tudo na festa. Não fui eu. Quem come, olha lá, come algo. Verbo transitivo o quê? Direto. Mas aqui eu tenho uma preposição, ó. Objeto direto o quê? Preposicionado. Quando eu tenho esses dois, o ser é índice de indeterminação do sujeito. Tenta colocar o ele lá, vai. Ele comeu-se de tudo. Deu certo? Ele comeu-se? É um antropófago. Não, na verdade. Então, ó, não deu certo. Então, o sujeito aqui quem é? Indeterminado. Beleza? Já deu? Ou ainda falta 5? Obrigado. O cara lá tem um negócio. Aí ele falou, eu falei, já deu? Ele falou pra mim, olha lá. Isso, quando ele fez assim, 5, ele falou assim, para um monte de gente, 5 vezes. É, na verdade, gente boa, meu amigo. Até aí dúvida, gente. Olha só, o que eu tô mostrando para você? Que você sabe ler. Você não precisa de outra coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês que é difícil, ó. Nunca ensinaram português desse jeito aí para você. Nunca. Outra coisa, segunda coisa que eu vou falar para você. Hoje, ainda hoje, eu vou ensinar para você como você vai achar os 4 Cs que existem: indeterminação do sujeito, partícula passivadora, parte integrante do verbo irreflexivo, os 4. Eu vou ensinar para você sem classificar nada na frase, só ele. Eu vou ensinar para você a pegar uma frase, só de ler a frase, você vai dizer partícula, índice, parte integrante do verbo,
lendo a frase, sem classificar nada, sem olhar para verbo, sem nada. Você vai apenas ler a frase junto comigo. Beleza? Combinado? Promessa minha. Aí você fala, duvido que você faz isso para mim. Ó, rapaz. Agora aqui, ó, a tabelinha está aqui na cabeça de vocês. Quem verbo, mais verbo. Chegando ali, eu necessariamente preciso entender com vocês, então, quando é que o ser vai ser partícula a passivadora. Olha que coisa massa. Olha o nome do bicho. Se a partícula é a passivadora, eu tenho voz o quê? Passiva. Olha, caramba, voz passiva. Não, vocês são inteligentes pra cacete, ó. Se eu tenho verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, repara. Ó, são dois diferentes daqueles. Verbo transitivo direto comum e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza, eu tenho dois verbos diferentes daquele. Então eu posso dizer para você que é impossível nós confundirmos índice com partícula. De cara. Eu vou dar toda a teoria primeiro. Vou aqui falar das vozes do verbo. Vou ensinar para você uma tabelinha de voz passiva. A gente vai sair, vai tomar uma, depois que eu falar de voz passiva aqui. Aí na volta eu vou continuar a voz passiva. E aí entra a tabelinha da qual eu falei. Beleza? Tranquilão? Então, ó, pode? Já deu? Olha que beleza. Então, para não quebrar a matéria de voz passiva, eu vou fazer com que vocês saiam agora e voltem para a gente ver voz passiva. Beleza? Vozes do verbo. Show! Vaza, gente, 15 minutos.